Olá, eu sou Bárbara Couto, da Libertas Permacultura. Como uma ação da ArcelorMittal Monlevade e da Miriam Andrade, através do Programa de Educação Ambiental, é realizado no CEAM, semanalmente, a oficina Bem Viver. Como não podemos ter um encontro presencial com a comunidade, resolvemos então fazer videoaulas para tratar dos assuntos que seriam realizados durante as oficinas no CEAM. Essa semana, convidei a enfermeira Marina Couto para relatar e esclarecer algumas dúvidas sobre o coronavírus. Olá, meu nome é Marina, eu sou enfermeira, formei em meados de 2007 pela PUC Minas. Atualmente eu trabalho com imaginologia em Belo Horizonte, ou seja, realizo exames de imagens a fim de diagnóstico médico. Nesses quase 13 anos de profissão, é a segunda vez que eu vejo o mundo enfrentando uma pandemia grande, principalmente por fatores respiratórios. A primeira foi em 2009, com a epidemia de H1N1, e dessa vez o coronavírus. Nem de longe houve tanta comoção e tanto enfrentamento em relação de uma pandemia da coronavírus com o H1N1. Mas o que difere uma pandemia da outra? É a velocidade de transmissão do vírus coronavírus em relação ao H1N1, que é muito mais aumentada. A velocidade de transmissão é muito maior. Então, por isso se faz necessário medidas de controle de transmissão entre pessoas no mundo inteiro. Tá? Eu entendo que por muitas vezes a maioria das pessoas estejam apreensivas, até mesmo em pânico com essa pandemia. Entendo, compreendo e acho muito válido, porque é só a partir do momento que nós entendemos o que está acontecendo e nos colocamos numa situação de perigo, é que tomamos providências para que essas questões sejam mais de transmissão, né? Sejam mais rígidas, né? O controle seja mais rígido. Então, eu fui convidada para falar para vocês, até mesmo nessa época que a gente tem muita fake news bombardeando o tempo todo nossa mente, nossa cabeça, para falar um pouco sobre o que é esse coronavírus, o que é essa doença Covid-19 que tem adoentado e matado também várias pessoas no mundo. Vamos iniciar nossa conversa mesmo explicando o que são esses termos, esse Covid-19, coronavírus, o que são vírus. Os vírus são seres bem primitivos. Eles só conseguem obter um funcionamento, só conseguem manter sua fisiologia estando parasitando algum outro organismo, quer seja células humanas, quer sejam células animais, células vegetais e até mesmo bactérias. Encontramos vírus de bactérias também. Como eu disse, são primitivos, tá? Eles são seres intracelulares, hospedeiros intracelulares obrigatórios. O que é isso? Para ele funcionar, para ele manter o seu material genético funcionando, ele precisa estar hospedando um outro organismo. Coronavírus, ele é da família, esse coronavírus, né, que a gente está vendo circulando por aí, da família chamada com esse nome mesmo, coronavírus, que são vírus que têm uma cápsula, né, a cápsula externa parecida com uma coroa, daí um nome. Os primeiros coronavírus encontrados, né, e estudados foi em 1937. Então a gente tem várias espécies, várias cepas de coronavírus. O que é a Covid-19? Qual que é a diferença? Coronavírus é o vírus, é o nome do vírus. A Covid-19 é a doença,
ela vem do acrônimo doença do coronavírus, ou no inglês, coronavirus disease. E o 19 é porque ela foi encontrada na China, esse vírus foi encontrado na China em 2019. Por isso colocaram o nome da doença como Covid, finalizando 19. E o que diferencia esse coronavírus que a gente está encontrando dos outros tipos? Eles são altamente patogênicos. Eles têm uma facilidade enorme de causar doenças. E são doenças do sistema respiratório, tá? Muito parecidas com síndromes gripais. Mas qual que é a diferença também de uma síndrome gripal comum para uma Covid-19? A Covid-19, ela evolui fácil e rápido para uma doença, né, para sintomas de pneumonia, tá? Se você pegar um exame radiológico de uma pessoa com a Covid-19 já avançada e grave, você vai ver o pulmão dela com imagem radiológica compatível com uma pneumonia grave. Daí que ela evolui para uma insuficiência respiratória. E você encontra o paciente com dificuldade grande de respirar, o que a gente chama de cansaço, que as pessoas popularmente chamam de cansaço, falta de ar, e a gente chama de dispneia grave. Bem, os principais sintomas da Covid-19, elas se assemelham muito aos sintomas de qualquer outra síndrome gripal. Febre e tosse seca, geralmente, e alguns outros sintomas, como dor no corpo, coriza. Então, esses são, podem ter dor de cabeça também, chamada cefaleia, né? Então, esses são os principais sintomas de início. Muito rápido, ela pode evoluir, principalmente em pacientes, em pessoas do grupo de risco. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse grupo de risco. Então, ela pode evoluir para uma insuficiência respiratória, né? Como eu disse, as imagens em raio-x, elas são muito compatíveis com uma pneumonia grave. Então, isso vai evoluir de forma muito séria, severa, e podendo levar o paciente, né, com essa insuficiência respiratória para oxigenoterapia e, no mais, a necessidade de intubação para uma ventilação mecânica. Sobre esse grupo de risco que eu falei agora há pouco, eles incluem as pessoas maiores de 60 anos, que são os idosos, crianças, imunodeprimidos. Os imunodeprimidos são pessoas que elas têm a imunidade comprometida, quer seja por doença ou por algum tipo de tratamento, como os pacientes da oncologia, né, pacientes que têm uma neoplasia maligna ou chamado câncer, eles necessitam fazer quimioterapia. E a quimioterapia, a maioria dos quimioterápicos, eles levam a pessoa a ter uma diminuição dessas células que envolvem o sistema imunológico, né, os chamados leucócitos, ela causa leucopenia. Então, esses pacientes, essas pessoas, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a elas, porque elas podem adquirir a doença muito mais fácil do que nós que estamos sadios. Outra parte do grupo de risco são os pacientes com doenças crônicas. Elas envolvem os cardiopatas, né, pessoas com doenças do coração, de funcionamento do coração, os hipertensos e os diabéticos. Não há nenhum indício que grávida esteja no grupo de risco. Mas o que a gente tem que fazer, né? Pelo sim, pelo não, tomar cuidado maior em relação a as gestantes.
Então, se eu apresento, né, ou qualquer pessoa da minha família, amigos, meu convívio, eu apresento qualquer um desses sintomas, existe um fluxograma que ele deve ser obedecido para atendimento. Iniciando sintomas mais leves, como dor de garganta, coriza, de início a gente deve monitorar em casa esses sintomas, que podem ser confundidos com um simples resfriado, ok? E o que eu devo proceder se evolui, né, ou se não diminui a sintomatologia. Como eu disse, a evolução de início é para uma febre alta, né? Tendo febre alta e esses sintomas, eles estão também relacionados a outras síndromes gripais. Eu posso procurar um posto de saúde e ver se eu me enquadro nessa síndrome gripal, passar por uma consulta para ser devidamente medicado. E procurar um hospital caso agrave com dificuldade respiratória. Obedecer esse fluxograma, ele é muito importante para evitar que se aumente o número e que diminua, né, o número de atendimentos dentro do sistema de saúde, como hospital, que isso pode gerar aglomerações, e o que a gente mais tem falado é para evitar aglomerações por causa da velocidade de transmissão desse vírus. Já que eu toquei nesse assunto sobre o isolamento, sobre contágio, sobre a velocidade de transmissão, muitas pessoas elas questionam se há necessidade mesmo de isolamento da população em massa e não só dos pacientes das pessoas que sejam grupo de risco. O tempo todo nós somos bombardeados, vamos assim dizer, por micro-organismos que são capazes de gerar doença. Isso a nossa vida inteira, quer seja em época de pandemia ou em qualquer momento da nossa vida. O nosso sistema imunológico, ele trabalha 24 horas por dia para combater esses micro-organismos que nós estamos expostos. Bactérias, não só vírus, bactérias, fungos, protozoários, todos eles são capazes de gerar doença. E um sistema imunológico fortalecido, ele é o principal meio de combate ao aparecimento de doenças. Sim, nós, pessoas mais jovens, temos, em geral, um sistema imunológico mais forte. Pode ser que tenhamos contato com esses micro-organismos, Covid-19, H1N1, bactérias, os vários tipos de bactérias que existem capazes de causar doença, podemos ter esse contato, mas não que ela vá causar alguma doença no nosso corpo, no nosso organismo, porque o sistema imunológico está fortalecido. Porém, nós somos meios de transmissão, sim. Tá? Então, por isso, esse isolamento em massa, porque todos nós somos capazes de transmitir. E essa transmissão, como eu disse, mais de uma vez, esse vírus, o coronavírus, ele é de fácil e rápida transmissão. O tão falado isolamento social, ele é tão importante nesse momento e se faz tão necessário para a diminuição da transmissão do vírus. Muito tem se falado em mídias sociais, em meios de comunicação, sobre achatamento de curva. O que seria isso? A transmissão da doença, o número de casos, eles sobem numa curva, numa linha ascendente. Então, a tendência é surgir novos e vários casos no decorrer do tempo, até chegar num pico. E esse pico, se eu mantenho a população isolada, no isolamento social, ele tende a achatar, ou seja, diminuir
o nível de transmissão, o número de transmissão do vírus e aparecimento da doença e acometimento das pessoas. Então, isso é o de mais valia, o de mais importante nesse momento. Existem também meios, né, de diminuir, além do isolamento social, de diminuir a transmissão. O primeiro deles é a higienização, né, uma boa higiene corporal. Há muito tempo a Organização Mundial da Saúde, ela prega como uma das medidas de segurança do paciente em instituições de saúde a lavagem das mãos. Isso já são normas da Organização Mundial de Saúde há muito tempo. A gente deve lavar as mãos antes de tocar no paciente, depois de tocar, antes de calçar as luvas, antes de realizar qualquer procedimento, depois de realizar procedimento. Lavagem das mãos e higienização com álcool gel. Então, isso já há muito tempo já é utilizado e preconizado dentro de instituições de saúde, a fim de evitar a contaminação cruzada de um paciente para outro. Essas orientações, elas são agora de suma importância para toda a população. Manter as mãos limpas, higienizadas. Não somente colocar um sabãozinho na mão e lavar. Uma boa higienização, ela prega fricção. Fricção na palma, no dorso, entre os dedos interdigitais, lavar, bem os dedos, para que a gente diminua a propagação, O vírus, ele não vai conseguir sobreviver num ambiente higienizado, com água e sabão principalmente, e se eu tô num local que eu não consiga fazer isso, eu posso usar o álcool gel, o álcool 70, mantendo as mesmas orientações. No site da OMS, em vários sites, principalmente de controle de infecção hospitalar, a gente consegue achar essas orientações bem explicadas, tópicos bem orientados de como devem ser feitas a higienização das nossas mãos. Outros também, tópicos, a gente pode também realizar para diminuir a transmissão do vírus, o contágio. Como, por exemplo, cabelos, nesse momento, cabelos limpos e presos. Vou sair na rua, manter cabelo limpo, preso. Para homens, barbas bem aparadas, se possível, retirar. É melhor que se fossem retiradas barbas. Evitar a dor nos brincos, pulseiras, relógios, que também são fontes de propagação. Se eu tenho que ir na rua, tive contato com outras pessoas, retirar a roupa, lavar separadamente, principalmente pessoas com que a gente observe síndromes gripais, lavar separadamente, evitar compartilhar objetos pessoais, batons, pratos, garfos, copos, Nesse momento, muitas pessoas, por mais que você veja uma pessoa e você fala, não, essa pessoa não está doente, como eu disse, algumas das pessoas podem se transmitir e não adoecer, Elas são pessoas assintomáticas, Eu posso ter contato com o vírus, transmitir, mas ser assintomático. Então, eu não sei nesse momento quem pode ser uma possível fonte de contágio, uma possível fonte de transmissão. Então, esses cuidados são muito importantes. Manter a casa ventilada. Mais uma vez, se eu sair, evitar de ficar andando dentro de casa com o sapato que eu usei na rua. Retira esse sapato, retira essa roupa que eu usei na rua ao chegar em casa e não ficar andando, sentando em sofás, deitando na cama com essa mesma roupa. Pequenos detalhes fazem muita diferença, para a diminuição da transmissão, para a gente tentar conter a pandemia. Então, recapitulando, o isolamento social, evitar sair de casa,
nesse momento, evitar aglomerações, né? Monitorar sintomas gripais para que eu não abarrote o sistema de saúde. As precauções em relação à higienização, à higiene corporal, né? Pequenos detalhes como prender cabelo, né? Evitar adornos, isso tudo pode parecer pouco, mas é uma ajuda gigantesca para diminuir a transmissão do vírus. Para finalizar, né, essa nossa conversa, eu espero que tenha valido a pena e tenha esclarecido de forma simples muitos termos técnicos, muitas até fake news que são o tempo todo enviados para nós através das mídias sociais. Então, para finalizar, mais uma vez, né, e acho que eu não canso de falar isso, evitar aglomeração e o isolamento social. É o mais importante nesse momento para todos nós. Eu entendo que essa pandemia ela tem gerado um impacto não somente de agravos, né, na saúde, em processo de doença, mas também agravos sociais, econômicos, psicológicos e espirituais. Devemos manter uma higienização mental, evitar, né, o tempo todo do nosso cotidiano só pensar, só estudar sobre isso. Há muito no mundo que ser falado, há muito no mundo em que ser propagado coisas boas, né? Coisas boas, coisas que promovem a higiene mental. Vamos tentar manter a sobriedade, manter a lucidez nesse momento. Entrar em pânico talvez seja a pior forma de adoecer, porque adoecer a mente enfraquece o sistema imunológico. Adoecer a mente causa várias outras doenças no nosso organismo. Então vamos manter a higiene mental, vamos manter o nosso psicológico são, vamos manter a nossa espiritualidade, mesmo em casa, voltada para coisas boas, não para o adoecimento do nosso próprio corpo. E principalmente, vamos nos precaver, vamos diminuir o trânsito de um local para o outro, vamos diminuir as visitas, vamos diminuir o contato social, vamos manter aqueles que são essenciais para a nossa vida, né? Vamos manter uma boa higiene e, sobretudo, vamos cuidar do nosso corpo, mantendo uma boa alimentação, praticando atividade física. Como que eu posso praticar atividade física? Andar dentro de casa, procurar uma assistência, né? Tem várias pessoas promovendo de graça assistência nutricional e assistência de atividade física, caso você não tenha nenhuma doença, né, nenhum agravo à saúde que seja negativa em relação a isso. Tem várias pessoas promovendo essa assistência até de graça mesmo. O nosso sistema imunológico, ele depende de boas práticas, né, cotidianas, diárias, boas práticas que promovem a saúde. Eu espero que tenha esclarecido, eu espero que talvez possa ter tranquilizado e alertado também para toda essa comoção, todo esse enfrentamento que nós, não só profissionais da saúde, mas uma série de pessoas envolvidas que está acontecendo, né, na nossa vida. Bom, eu espero que isso acabe logo, que rapidamente retomamos nossa vida social, econômica, afetiva, espiritual e que as pessoas podem ter paz e discernimento nesse momento. Até mais, até breve. Agradeço a Marina Couto por todo o esclarecimento e também agradecemos a ArcelorMittal Monlevade e a Mina do Andrade.